Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Amém. Podeis assentar. Esta é a palavra de Deus nessa manhã. Nós estamos felizes por estarmos aqui. Feliz em rever o Marlon, a Cíntia, a família que está aqui conosco. Glória a Deus. O irmão Roberto e a irmã Luísa e a Chelsea. Welcome, Chelsea. I hope you understand me. A Chelsea fala português, em nome de Jesus. Amém? Está bem. Domingo passado, nós começamos falando aqui sobre a situação em que Jesus confrontou nesta feita. Falamos um pouquinho da situação da igreja, falamos um pouquinho no que diz respeito ao nosso viver, ao nosso dia a dia. Falamos da condição dos fariseus em que Jesus confrontou quando ele esteve aqui na terra. Como Jesus chamou a atenção aos seus discípulos, ele falou com os discípulos dele para que não caíssem nas mesmas armadilhas que os fariseus haviam caído. E como eles viviam a sua vida baseados apenas em regras humanas, em religiosidade e, portanto, viviam uma vida de hipocrisia. Jesus, eu lembro que nós falamos aqui que Jesus chama a atenção aos discípulos e diz, como nós lemos aqui hoje, que ele disse assim: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Jesus estava chamando a atenção dos discípulos e dizendo: olha, eles tinham a obrigação de expor a lei com responsabilidade para vocês, porque essa era a função de Moisés. Eles tinham a obrigação de julgar com equidade, de julgar com sabedoria, mas eles não estão fazendo assim. E nós falamos aqui como muitas vezes nós, na posição que Jesus nos colocou, o grande mandamento que Jesus nos deu de ir de pregar o Evangelho, e talvez muitos de nós cumpramos este ide, mas não com a responsabilidade de guardar também todas as palavras que Jesus nos tem ensinado ou comandado. Porque muitos pensam que frutos são somente almas, e portanto nós temos que buscar almas, mas esquecemos que as almas que nós buscamos olham para nós em primeiro lugar. E se o seu fruto não for um fruto real na presença de Deus, não refletir aquilo que a palavra de Deus nos ensina, talvez aquelas pessoas a quem você pregue não permaneçam. Porque, em primeiro lugar, o fruto que deve permanecer é o fruto da sua vida, é o fruto do Espírito na nossa vida. A maneira como vivemos reflete muito se aqueles a quem nós atraímos vão permanecer ou não. E aí, por estarmos muitas vezes envolvidos com a nossa religiosidade, eu tenho que fazer, eu preciso ser assim, eu preciso fazer isso para agradar a Deus, eu preciso fazer aquilo para agradar a Deus, e nos esquecemos que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não somente por obrigação. Uma das nossas orações deveria ser: Senhor, ensina-me a amar-te verdadeiramente, porque muitas vezes nós nem sabemos o que é o amor. Nesse contexto, nós falamos da necessidade que a igreja tem de viver com responsabilidade. Falamos aqui em como devemos viver o Evangelho muito mais do que pregá-lo, porque diz um sábio pregador que nós pregamos o tempo todo e de vez em quando falamos alguma coisa. De vez em quando nós pregamos com a boca, mas a maioria das vezes, 99%,
É a sua vida quem vai dizer quem você é. Porque não adianta você dizer, olha, você precisa servir a Jesus, você tem que vir na minha igreja, aceitar Jesus para ir para o céu, se você vive uma vida toda desregrada. Se eu vivo uma vida toda desregrada. Se nós vivemos a vida não de acordo com o que o Senhor Jesus nos mandou. Lembre-se que nós mencionamos aqui, eu sempre menciono Mateus 7, quando Jesus disse, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome. Eu curei em teu nome, Jesus. Eu expulsei até demônios em teu nome. Eu fiz maravilhas em teu nome. Eu era professor da escola dominical em teu nome. Eu era pastor, eu pregava lá de terno todo domingo. E ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. A verdade com essa palavra é que existem pessoas na igreja que são até bons religiosos, mas Jesus nunca conheceu, nunca teve um encontro verdadeiro, nunca desenvolveu um relacionamento pessoal com Deus. Porque o que te salva não é vir à igreja, isso é só um fruto de salvação. Mas muitos podem estar na igreja e não serem salvos. E eu tenho certeza que tem alguém por aí que gostaria de estar aqui, tem uma chama no coração para estar na presença de Deus, mas não pode. Davi um dia no deserto, sendo perseguido, ele disse assim, a minha alma tem sede de ti. Assim como a corça brama, ou tem sede das águas, da corrente de água, assim a minha alma tem sede de ti. Ele não tinha como estar na igreja, ele não tinha como estar no santo templo. O choro dele é esse, que ele queria estar lá no templo do Senhor. Mas ele diz assim, assim como o guarda anseia pelo romper da manhã, assim a minha alma tem sede de ti, Senhor. Pessoas que não podem estar aqui, mas têm sede de estar na presença dele. E entram no santuário onde quer que estejam. E nós temos a oportunidade de estar aqui, mas às vezes nós estamos aqui em corpo, mas não estamos aqui em espírito. O Senhor está chamando-nos para um compromisso real e verdadeiro com Ele. Precisamos ser cristãos verdadeiros. Precisamos ser o povo que realmente entra na presença de Deus. Mas Jesus continua o seu discurso. Eles assentam-se na cadeira de Moisés. E aí ele fala assim, observai, pois, e praticai tudo quanto eles vos disserem. Aqui, Jesus está dizendo mais ou menos assim, olha, eles estão ensinando até bem. O ensinamento é bom. A palavra é boa. Eles estão ensinando o que Moisés ensinou. Havia verdade na palavra deles. Eles estavam pregando a Bíblia. Eles estavam pregando a lei. Jesus falou, olha, vocês realmente podem obedecer às palavras desses homens. Mas em seguida Jesus traz uma declaração tão forte, tão triste. Diz assim, mas não façam nada que eles fazem. Não imiteis as vossas obras, ou as suas obras. Veja bem, nesse contexto aqui, as obras desses homens incluíam as suas interpretações, as suas perversões forçadas da lei, que os capacitavam a zombar da importância do Velho Testamento. Eles adicionavam coisas à lei, aqui chamadas por Jesus de fardos pesados demais, difíceis de carregar. E isso fazia parte das obras deles. Mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção aqui hoje. Eu quero chamar a sua atenção sobre as pessoas que vivem uma vida religiosa de aparência. As pessoas que pregam muito bonito, ensinam muito bonito,
cantam muito bonito, mas as suas vidas não podem e não devem ser imitadas de maneira alguma. Nós estamos em um tempo de política no Brasil, né? E eu fico impressionado com a habilidade, e deixa eu usar um termo chulo aqui, a cara de pau como eles mentem nas suas entrevistas. É um negócio impressionante. Irmão, se eles fizessem aquilo que eles falam em entrevistas e programas de governo, o Brasil era o melhor lugar do mundo para viver. Nem o céu ia ser tão bom, porque as palavras dos caras são muito boas. E eu fico impressionado como eles envolvem uma multidão de pessoas com as suas prédicas. E o povo aplaude. Mas vai ver a vida desse povo. Vai ver a vida dessas pessoas. Nós, crentes, nós temos que ter, sim, o mesmo sentimento que Paulo teve. Sede meus imitadores. Pergunta para você. Você pode dizer para alguém assim, vem comigo. Me imita aí no que eu estou fazendo que você vai para o céu. Não precisa levantar a mão. Não precisa. Paulo falou, sede meus imitadores. Paulo chamou a responsabilidade para si. Eu já preguei aqui que Paulo um dia fala, se eu não me engano, aos Tessalonicenses, ele fala assim, olha, vós e Deus sabeis a maneira como eu me comportei entre vós. Ele falou assim, ó, vocês são minhas testemunhas, mas Deus também é. Como eu me comportei, como eu me portei diante de vós. Será que a gente pode, assim, ó, passa lá no Morlando e pergunta de mim para você ver. Ele vai te falar quem eu sou. Aí você vai lá no Morlando e fala, não, o pastor Nalini é gente boa. Eu até gosto dele. Tem lá seus quebradinhos, mas eu gosto dele. Agora, e se você for diante de Deus e falar assim, Deus, quem que é o pastor Nalini? Será que Deus pode dar testemunho de mim? Será que Deus pode dar testemunho de você diante dos homens, como ele fez com Jó, diante de Satanás? Olha meu servo lá, você viu? Estava onde, diabo? Estava passeando e rodeando pela terra. Ah, então você deve ter visto. Você já deve ter visto o meu servo Jó. Aparta-se do mal. É um sujeito crente. E deu toda uma ficha de Jó. E o diabo falou, claro que eu já vi. Claro. Facinho desse jeito, né? Você encheu ele de bens. Você deu tudo para ele. Ele é rico, ele tem família, ele tem filhos. Todo mundo tem saúde. Ele é muito desse jeito, até eu ia servir você. Aí Deus falou assim, não é bem assim não. Ele não me serve por causa dessas coisas, não. Deixa eu ir lá então e tocar nele. Vai lá, pode tocar em tudo que ele tem. Só não toca na vida dele. E os irmãos conhecem a história. Agora nós, quando tivermos que pedir referência nossa de Deus, o que é que Deus fala de nós? O que é que Deus tem para falar de você? Pensa aí. O que é que Deus vai olhar para alguém e dizer da sua vida? Paulo fala aos Coríntios, fala também aos Filipenses, sede também meus imitadores e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Olha aqui, vocês olham para mim e olham o meu exemplo e segue. Dá para seguir você? Aos Tessalonicenses ele diz, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Paulo coloca toda a sua reputação em risco ali quando ele diz assim, olha,
Eu fiz isso, eu podia ter sido autoritário com vocês, mas eu quis fazer no exemplo. Você sabia que a autoridade você não ganha pelo título? A autoridade você conquista é pelo exemplo, é pela vida, porque você pode até ser autoridade. Eu fui militar, tinha pessoas que eram superiores meu dentro da hierarquia e eu tinha que respeitar a divisa ou a patente, mas não respeitava a pessoa, porque não tinha moral. Assim é a igreja, nós somos um exército. Às vezes as pessoas olham para nós e dizem assim, tá bom, vai, é pastor, mas dá não. Tá bom, vai, fala que é crente, mas assim não. Ser crente é assim? Então não. Então, nós precisamos entender isso. Existe um ditado que diz que as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Os exemplos é que fazem as pessoas nos seguir. Isso é muito verdadeiro no tocante à vida com Deus. Você pode ter uma vida muito bonita aqui dentro da igreja. E eu sempre falo que Deus, Ele olha e vê a igreja como coletivo adorando a Ele. Mas o nosso Deus, Ele vê o indivíduo. E Deus te vê como você é. Deus não vê o meu terno. Hoje eu estava olhando aqui, o povo veio bonito na igreja hoje. Meu Deus do céu. Mas Deus não vê isso. Deus não vê isso. Eu vou te falar e não se choque, Deus te vê nu. Como você é. Por dentro e por fora. E se eu fosse ilustrar isso, Deus pega você e vira do avesso para te olhar. É até difícil pensar nesse negócio, né? Mas Deus faz isso. Ele olha você dentro. O salmista diz assim, olha, sonda-me e me conhece, conhece o meu deitar, o meu levantar, antes que a palavra chegue à minha língua, tu já a sabes. E ele diz assim, e não tem como me esconder de ti. Não tem como fugir da tua face. Se eu fizer a minha cama lá nas alturas, o Senhor está. E se eu descer ao mais profundo dos abismos, ali o Senhor também me encontrará. Se eu me esconder na noite, a noite se torna dia para ti, porque dia, luz e trevas é a mesma coisa para ti. Para onde fugirei eu do teu espírito? E para onde me ausentarei da tua face? Não tem como. Deus é o Deus que sonda. Você pode mentir para mim, para sua esposa, para o seu esposo. Eu posso mentir para vocês, mas Deus olha lá dentro e reconhece e conhece o seu íntimo. Experiências, irmãos, que nós temos vivido com pessoas. Eu estava conversando aqui, falei quarta-feira, falei ontem, acho que comentei. Cristãos que se dizem cristãos, mas que não vivem como cristãos. Essa semana eu conversei com uma pessoa e falei assim, você é crente? A pessoa falou assim, sou. Eu falei, então tá bom, então eu vou ser crente com você também. Ela falou, por quê? Eu falei, porque se fosse um ímpio aqui, você ia arrumar uma confusão tremenda. Porque as pessoas enganam. Porque as pessoas, elas querem tirar vantagem em tudo. Elas estão tirando vantagem aqui na terra, mas lá no céu não. E aí Jesus vem e fala assim, olha, versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Pessoas que colocam cargas muito fortes em vocês. Pessoal, é o seguinte, 5 da manhã aqui, hein? Consagração, 5 horas da manhã. E eu chego às 6. A menos que haja uma justificativa muito forte, quem impôs tem que cumprir.
Porque é o exemplo que ensina. Não é a ordem. E Jesus falou assim, e tem um negócio, eles põem, cobram, mas eles não mexem um dedo para remover esse fardo do povo. Eles não estão nem aí com o povo. Eles só sabem cobrar, só sabem falar. Deixa eu te dizer uma coisa, não tome nada disso que eu estou falando aqui, ou que eu falo aqui durante anos, como lei. Não é lei. Nada disso aqui serve para você se não for de coração. Eu tenho que ir porque o pastor falou. Irmão, esquece o pastor, sirva a Deus, porque Deus é quem vai te levar para o céu. Cantamos aqui, nada além do sangue. Não sou eu, não morri na cruz por ninguém. Eu vou, porque se eu não for, o que vão falar de mim? Volta à pergunta, o que Deus vai falar de você? Eu não quero saber o que vão falar de mim, eu quero saber o que Deus vai falar de mim. E com isso também não exime a minha responsabilidade para com os de fora e nem com os irmãos da igreja, porque Paulo fala assim, olha, cuidado com o seu testemunho com os irmãos e com os que estão de fora, tá? A sua palavra seja temperada com sal. Você tome cuidado na sua conduta. Nós temos que sim, porque uma vez que somos transformados por dentro, não é difícil, irmãos. Não é difícil. Eu vejo uma grande dificuldade hoje nas pessoas de renunciar. Tão bom. Isso é tão bom. Por que eu tenho que parar de fazer isso para fazer isso? Você não precisa. Pastor, eu não posso fazer isso? Pode. Você só não pode se você ainda for menor de idade e seu pai e sua mãe mandar você não fazer. Mas se é maior de idade, pode fazer. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Pode. Mas algumas dessas coisas te impedem de entrar no céu. Então você pode fazer o que você quiser, mas algumas coisas não vão te levar para o céu. E esse é o meu medo, porque eu não quero que você siga a Deus por obrigação. Deus não quer que você siga Ele por obrigação. Deus não quer religiosidade, Deus quer amor. Deus quer paixão pela presença dEle. Nós temos um problema com a presença de Deus. Eu vou desviar um pouquinho. Essa semana eu recebi um vídeo de um pastor amigo que enviou esse vídeo para mim, de um pastor americano num culto, falando sobre algumas coisas que parecem besteira para nós, e às vezes eu até concordo. Se você não tem mesmo, não tem problema. Mas ele pegou o celular e falou assim, o que é isso aqui? O pessoal, celular. Ele pegou e falou assim, o que é isso aqui? É Bíblia. Aí parece até legalismo, parece até uma coisa ultrapassada, você vir falar de celular na igreja. Porque o povo usa a Bíblia no celular. Mas ele falou, olha, o celular tem Facebook, Snapchat, os bregueços aí que todo mundo tem, né? Twitter, tudo quanto é coisa. Ele falou, você pode estar na Bíblia, mas se entrar lá uma mensagem e você ler, você não vai conseguir deixar de responder, pronto, acabou o seu culto. Porque você já desviou a sua atenção. Então o celular, o iPad, tem um monte de coisa. Mas isso aqui é a palavra de Deus. Se você estiver focado aqui, não vai entrar uma janelinha com uma mensagenzinha assim, oi, tá em casa? Aí você é obrigado a responder, não, estou na igreja. Mas acabou, você não está mais na igreja. Você já saiu da presença de Deus. Aí ele faz uma proposta, ele fala assim, eu queria que você entrasse na presença de Deus, como você entra na presença de um juiz terreno. Quando você entra, quem aqui já foi no tribunal, tirando o Bruno? Alguém já foi no tribunal aqui? Amém. Você entra lá na presença de Deus, do juiz, com um cafezão, um copão de café assim, do Dunkin' Donuts. Vai lá, entra lá na presença do juiz. Você vai ver aquele oficial, não é nem o juiz, o oficial vai sair do lugar dele e falar assim, ó, vai beber café lá fora ou joga fora, porque aqui você não pode. Vai de shorts e camiseta, eu não estou aqui falando nada com... Não estou, pelo amor de Deus, entenda isso. Eu quero que você tenha liberdade de vir na casa do Senhor. Mas vai lá na presença do juiz de qualquer jeito, vestindo qualquer roupa, para você ver se você vai ser atendido. E se você for, e o juiz for invocado, ele te corrige.
Entra com o celular lá na frente do juiz enquanto ele está falando com você e fica lá assim para você ver. Que eu já vi juiz invocado mandar prender gente que não se comportou na presença dele. Mas Deus não. Deus é misericordioso. Deus é bom, pastor. Deus não vai fazer isso com a gente? Claro que não. Até porque Ele quer que você siga por amor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não dá certo. Existe um sábio ditado, ou uma fala muito sábia de alguém, que diz assim: aproveite enquanto ele é o teu advogado. Porque quando ele for o teu juiz, não tem escape. Ele vai te julgar por tudo. Pedro fala no seu primeiro sermão que ele é juiz dos vivos e dos mortos. E ele julgará a todos. A todos. Não tem escapatória. E muitas vezes nós não fazemos por amor, mas nós impomos coisas no povo. Esses fariseus, eles não faziam nenhum esforço para que as pessoas fossem libertas do pecado e dos fardos. O negócio deles era outro. Em vez disso, eles iam criando mais e mais e mais encargos para aquele povo. E aí no versículo 5 ele diz assim: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. É interessante essa palavra aqui, porque quem aqui que sabe o que é filactério? Quem aqui já leu a Bíblia inteira? Quem aqui já leu Mateus inteiro? Aleluia. Nossa, irmão, vamos ler a Bíblia, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Vou colocar a prova aqui agora de ler a Bíblia, de ler os evangelhos, de pelo menos, né? Eu não sei, talvez você está com vergonha de levantar a mão, mas eu perguntei quem leu Mateus inteiro e só 3 levantaram a mão, então nós estamos com um problema sério aqui de leitura de Bíblia. Mas vamos lá. Quantas vezes você leu o filactério e não foi atrás de saber o que era? É isso que acontece com a palavra de Deus. E me perdoa a indiscrição aqui, mas nós somos ruins demais para isso. Nós pulamos assim palavras, né? Passa batido, sei lá, sabe o que é, mas Jesus estava falando, deve ser coisa boa. E a gente não busca o que é. Não vai saber o que é, o que são essas coisas aqui. Bom, isso aqui diz respeito a criações judaicas. E eu vou falar criação judaica, com todo respeito à religião judaica. Mas eles criaram coisas dentro de uma falsa interpretação da lei. Os filactérios são pequenos estojos de couro. Vocês já viram a foto de um judeu com estojinho de couro amarrado na testa, aqui assim? E na mão? Se você nunca viu, entre no Google e coloca lá, para você ver. Um judeu completamente vestido hoje para um dia de adoração, um sábado, ele vai ter lá o filactério. São caixinhas de couro, com tiras de couro, que amarra-se na cabeça e nas mãos. E dentro deles vem palavras de Êxodo 13, 2 a 10, 11, 17, Deuteronômio e assim por diante. Esses estojos eles eram amarrados, ainda são, com fitas à testa e no braço esquerdo. Essa prática surgiu no cativeiro, ou depois do cativeiro, quando alguém interpretou a palavra de Êxodo 13, 16 de maneira literal. E aí diz assim: e será isso por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E aí, essa interpretação ao pé da letra fez com que eles fizessem bom, então é para ter essa lei que é para amarrar na cabeça, é para ter na cabeça, então criaram um jeito, tinha que tatuar, né? Porque aí não saía mais, já que é para interpretar literalmente. Mas fizeram uns estojinhos, colocaram assim, e amarra aqui com fita, é uma caixinha de couro mesmo. Né? Então, os fariseus, que era uma ala da religião judaica muito, muito legalista, eles faziam isso para se mostrar. Eles amarravam e estavam guardando a lei.
O povo olhava e falava, nossa, olha, o meu pastor é um cara bom mesmo. Ele ficava na praça orando, com aqueles negócios amarrados, e o cara, nossa, aquele ali é o meu pastor. É o meu mestre, né? E Jesus disse, eles alongam as suas franjas. As franjas são tranças usadas nas 4 pontas da capa, vão por dentro da camisa, saem para fora. Você viu um judeu já, você vai ver aqueles negocinhos pendurados. E os fariseus alongavam aquilo quase que até os pés, para o povo não perder de vista mesmo, tinha que ver que eles estavam cumprindo a lei. E aí Jesus chama a atenção. Jesus, ele próprio cumpria a lei, ele cumpriu toda a lei, ele também usava, né? Mas os fariseus alargavam essas franjas para exibição. Todo ato religioso, todo ato, eu não vou seguir muito mais adiante hoje, porque eu quero que você entenda uma coisa aqui. Todo ato religioso que exclui a espiritualidade é feito como simples lei ou tradição, tende a aparecer, porém perecer. Aparece muito bem, as pessoas veem muito bem, mas perece na espiritualidade. Em Isaías, irmãos, se você quiser abrir comigo aí no capítulo 1, o pastor citou essa palavra hoje. No capítulo 1, nos versículos 12 em diante, nós vamos encontrar aqui uma palavra forte de Deus para Jerusalém. Ele fala assim, no versículo 11, de que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios. E não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando virdes, ou quando vindes, para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesse pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde, ou de qualquer coisa, de qualquer jeito. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Para um pouquinho aí, isso aqui é forte. Isso aqui é tremendo. Você quer que eu traga para os dias de hoje? O louvor que vocês estão cantando, estou trazendo para os dias de hoje, não estou dizendo que é a situação dessa igreja. Mas o louvor que se canta não serve para mim. Quem disse que vocês têm que fazer isso? É o sacrifício. Nos seus cultos solenes, no domingo de manhã, é só religiosidade. Eu vim porque domingo é dia de ir para a igreja. Mas eu não vim para entrar na presença do Todo-Poderoso. Eu não vim para adorar como eu cantei. Eu vim porque é costume, é tradição. Ele fala aqui as vossas tradições. Eu vim aqui, eu trouxe uma oferta que era o troco do pão, porque eu tenho que ir lá na frente, senão todo mundo vai ficar olhando para mim pensando que só ele não deu oferta hoje, hein? Deus não precisa de nada disso de nós. Deus não precisa da minha presença aqui para Ele ser Deus. Eu preciso estar na presença dEle para continuar vivo e para herdar a vida eterna. Deus não precisa do meu dinheiro, aliás, Deus não precisa de nada disso aqui. Porque se eu não der o dízimo, se eu não der a oferta, pastor, aí não paga a energia da igreja. Paga. Ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha para a igreja, olha para a sua vida. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa disso. As nossas ofertas, tudo aquilo que nós fazemos, a nossa tradição, a nossa leitura bíblica, tudo aquilo assim, sabe? Não, Deus não está interessado com nada disso. Deus está ainda à procura, à busca
de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. De pessoas que entram na presença dele com um quebrantado coração. Tivemos aqui ontem um período de oração. Foi maravilhoso, irmãos. É bom estar na presença de Deus. É onde a gente se desnuda. E onde Deus fala com a gente sem ninguém ter que marchar e pôr a mão na nossa cabeça. Mas Deus fala. Deus usa pessoas com dons diferentes, habilidades diferentes, e Ele toca no coração de cada um que está aqui. Deus está buscando esse tipo de culto. Deus está buscando esse tipo de adoração. Deus não quer que você faça nada por tradição ou por religiosidade. Deus quer que você se entregue por completo na presença dEle. Essa manhã o pastor falou aqui assim, faz muito tempo que eu não vejo a igreja arrependida. Faz muito tempo que nós não choramos as nossas misérias, como eu ensinei aqui na quarta-feira, Tiago falando. Chorai e lamentai as vossas misérias. É como se nós não tivéssemos pecado. Porque a gente tem Jesus, né? Tem gente que já esqueceu o que é pedir perdão para Deus. Tem gente que não precisa mais pedir perdão para Deus, porque afinal de contas, eu sou salvo, pastor. E eu falei aqui um pouquinho sobre a doutrina arminiana e a doutrina calvinista. Tem aqueles que acreditam que salvo uma vez, salvo para sempre. E aqueles que acham, por outro lado, que se nós não ficarmos firmes, nós podemos perder a salvação. Paulo fala aos Efésios que quando ele esteve lá, ele esteve por 3 anos. E ele ensinou todo o conselho. Nós não estamos aqui para tomar lados. Eu prefiro essa doutrina aqui. Não, eu prefiro essa. Eu acho que essa se encaixa mais a mim. Não, essa aqui que se encaixa mais a mim. Não, senhores. A Bíblia inteira é verdadeira. Elas não se contradizem. Eu tenho que ter a certeza da minha salvação, sim. Jesus me salvou, eu sou salvo. Eu creio no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu sou salvo. Mas eu também ouço as palavras de Jesus, que me ensinam a permanecer firmes. É uma busca constante. Eu sou salvo, mas eu preciso permanecer. Eu sou salvo, mas eu preciso continuar. Paulo fala assim, olha, eu acabei a carreira, eu concluí, eu consegui até o fim. Não é porque eu fui salvo que eu falei, não preciso correr mais não. Eu já sou mais do que vencedor. Você só é mais do que vencedor porque o Espírito Santo te capacita a continuar. Inclusive você está aqui hoje por isso. Porque alguns de nós talvez não tínhamos vontade de chegar aqui. Ou tínhamos, mas quando chega o domingo de manhã, ai meu Deus do céu, que dor de cabeça, que dor nas costas, que dor na perna, esqueci que eu tenho que isso, esqueci que... E a gente embola tudo e não vem para a igreja. Mas o Senhor te fortaleceu. O Senhor te fortaleceu. E deixa eu te dizer uma coisa, eu sempre falo aqui, vou falar de novo, talvez essa seja a palavra que você não vem para ouvir na igreja. Pastor, eu queria chegar na igreja lá e ouvir uma daquelas palavras que lava a alma. Que você chora e recebe a vitória de Deus e sai lavado. Hoje eu estou saindo até leve daqui. Mas Deus tem uma palavra para cada tempo na sua igreja. E esse tempo é um tempo que Deus está nos chamando à responsabilidade. Quer influenciar o mundo, quer influenciar Fall River, quer ver essa igreja cheia, quer ver mais pessoas vindo para Jesus, comece a viver Jesus na sua vida. Comece a viver a palavra de Deus na sua vida. Que você se aproxime mais dele. Que você esteja mais perto dele. Devan. Que você esteja mais diante e na presença dele. Andrew, would you help us? Fique de pé, por favor.